Mesmo com a janela de transferências em andamento ainda para o Internacional buscar alguns reforços para a temporada de 2026, alguns negócios de jogadores que estão no Inter ainda estão se desenvolvendo. Detalhes faltam para que o Inter possa anunciar, por exemplo, a chegada em definitivo de um jogador que já está emprestado aqui desde o ano passado. Vitinho vai assinar um contrato de jogador do Internacional a partir da metade desse ano. Enquanto isso, a direção busca solucionar pendências de futuro envolvendo jogadores que têm contrato até o final deste ano de 2026 e que a partir deste cenário travam algumas investidas de saída. Eu dou detalhes sobre tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero atualizar algumas movimentações do Inter no mercado de transferências, tanto para fechar negócios de saída de jogadores que estão no atual elenco, como também para avançar em renovações contratuais. E todos esses jogadores que eu vou citar aqui são atletas que possuem vínculo com o Inter se encerrando em 2026 e que a partir disso demandam alguma movimentação da direção, mas alguns deles não terão essa movimentação e eu vou explicar o porquê. Mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tiver IPVA atrasado, licenciamento vencido ou alguma multa que não chegou na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar no aplicativo da Zapay. Usa o cupom ADUPLA20 que tu ganha 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes, vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Se tu quitares o teu IPVA em fevereiro, pode ter até 21% de desconto nos programas Bom Motorista e Bom Cidadão. Zapay, link fixado aqui nos comentários, Z-A-P-A-Y, tá? Jogadores que têm um contrato se encerrando em 2026 demandam do Internacional uma atenção especial. E esta atenção tem acontecido nos bastidores. Um deles é o caso do Vitinho. Atacante importante para o Inter na temporada de 2025, vem sendo titular com o técnico Paulo Pesolano, mas tem contrato somente até a metade desse ano de 2026 por estar no Internacional em função de uma normativa estabelecida pela FIFA por ele ser jogador do Dinamo de Kiev da Ucrânia. Tá? O Inter no bastidor confirma que há um avanço muito bem encaminhado com o Vitinho e já está tudo acertado entre as partes para que o jogador assine um pré-contrato e fique em definitivo no Internacional. O contrato dele com o Dinamo de Kiev termina na metade desse ano. O Vitinho recebeu sondagens do Santos e também de clubes da China, mas no final das contas essas sondagens não viraram proposta. A equipe do Vitinho, o staff do Vitinho, tentou de alguma maneira fazer ali um leilão, fazer com que o jogador tivesse propostas maiores, o que acabou não acontecendo. Ele fechou de fato com o Internacional. O Inter vai ter que pagar um valor um pouco maior em relação ao salário para o Vitinho, tá? Ele ganha aqui no Inter um pouco abaixo dos 400 mil reais por mês. Ele vai ganhar uma valorização salarial, só que mais do que isso, por ele ter o passe em sua mão, o Inter precisa comprar o passe desse jogador, o que são as luvas. E as luvas, para a assinatura desse contrato, elas são diluídas no salário, o que fará com que o Vitinho ganhe algo em torno de 800 mil reais por mês no Internacional. Esse é o valor que o Vitinho vai receber a partir da metade do ano, quando este contrato, que será assinado como um pré-contrato, já pode isso acontecer, quando o contrato entrar em validade, esse vai ser o valor recebido pelo Vitinho mensalmente do Internacional, tá? Mas o Inter também tem outras situações de jogadores que estão no elenco e que têm contrato se encerrando em 2026 e que de alguma maneira faz com que se trave a vida desses jogadores, porque eles de alguma forma não têm interesse em sair. E são 3 jogadores, tá? E coincidentemente os 3 da mesma posição. Richard, Bruno Henrique e Thiago Maia. Esses 3 jogadores eles têm contrato até o final de 2026. O Bruno Henrique é uma condição um pouco diferente, porque o Inter estabeleceu uma renovação automática com esse jogador por ele ter batido metas. E o Bruno Henrique, dos 3, talvez seja o que mais a direção do Inter aceite ficar até o final do ano. Ele é útil de certa forma para o Paulo Pesolano, ele não tem um salário tão alto como o Thiago Maia, não veio nenhuma proposta de negociação por ele, o Inter planeja contar com o Bruno Henrique até o final dessa temporada. Mas o Thiago Maia, por exemplo, é um jogador que pelo salário que ele ganha,
o Inter gostaria de se desfazer, o Inter gostaria de liberar esse jogador para que viesse alguma proposta e algum clube pudesse levar o Thiago Maia. O Thiago Maia ganha próximo a R$1 milhão por mês no estádio Beira-Rio, tá? É um altíssimo salário, o salário do Thiago Maia. Ele teve sondagens de vários clubes, mas nenhum virou proposta. Só que aí tem um detalhe importante que tem a ver também com o que aconteceu com o Vitinho. O Thiago Maia, assim como o Bruno Henrique, eles não têm interesse em receber propostas nesse momento. Por quê? Porque se o Thiago Maia recebe proposta de outro clube, o Santos, por exemplo, o Santos tem que comprar o Thiago Maia do Inter. E se o Thiago Maia permanecer no Internacional, na metade do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e ir de graça para qualquer outra equipe. De graça do ponto de vista do Inter. Porque do ponto de vista do Thiago Maia, ele recebe mais. Porque ele vai ter o passe na sua mão. E a partir disso, o clube que ficar com o Thiago Maia, que levar o Thiago Maia, vai pagar lá ao Thiago Maia o valor do passe. Ao invés de pagar para o Inter, paga para o jogador. E esse valor de luvas vai para o atleta, vai para o Thiago Maia. A partir desse raciocínio, é meio óbvio que o Thiago Maia não vai querer ser liberado para qualquer proposta. E é meio óbvio que, de alguma forma, o Inter está preso com ele até o final do ano. Porque ele não vai rescindir o contrato porque ele tem um salário muito bom para receber no Inter. E ele não vai para outra equipe porque, se ele segurar até o final do ano, ele recebe o valor das luvas do time que ele acertar daqui para frente. Então o Inter tem uma situação meio sem saída com o Thiago Maia, tá? Gostaria de liberar o jogador em função do alto salário dele, mas isso vai ser difícil. E como vai ser difícil liberar, então que se utilize ele. É um jogador que o Pesolano está tentando fazer com que seja útil no elenco colorado, em função justamente dessa inviabilidade do Inter liberar o jogador para alguma proposta, tá? Além disso, o outro jogador é o caso mais difícil de todos, que é o Richard. O Richard nem treinando, tá? Com o elenco, o jogador completamente escanteado, completamente fora dos planos. E o que o Inter estuda com esse jogador é uma rescisão contratual, e é o único caminho que o Inter tem, tá? O salário do Richard, ele é na casa de 400 a 300 mil reais por mês. O Inter trouxe o Richard lá do futebol turco. Ele tem contrato até o final de 2026 e, da mesma forma, ele não vai aceitar qualquer proposta de empréstimo, de saída, com opção de compra. Por quê? Se ele segurar até o final do ano, ele tem valor de luvas para assinar. E isso valoriza um pouco o que o jogador recebe. Porque um clube, por exemplo, se ele ganha 400 mil no Inter, provavelmente ele não vai ganhar 400 mil no próximo time, porque ele caiu o seu valor de mercado. Mas, ao invés de um clube ter que negociar com o Internacional, negocia direto com ele e paga em luvas. Se o salário dele fosse 200 mil, ele pode ter 200 mil mais 2 milhões de reais em luvas, dividido em um ano, dá 400 mil. No final das contas, ele sai ganhando com isso. Então, é muito improvável que o Richard aceite também qualquer proposta para sair do Internacional. E o Inter se mantém preso com esse jogador. Qual é a saída? Uma rescisão contratual, que o Inter tem que encontrar também dificuldades para negociar. São 4 jogadores que têm contrato se encerrando em 2026 e que têm destinos diferentes, mas que merecem a atenção do Internacional e que você também fique de olho. O que você faria? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!